Graça e paz, povo de Deus, um bom dia a todos, uma boa tarde a todos. Que assim o Senhor possa abençoar nosso dia de domingo, dando-nos força, capacitação, fortalecimento na presença dEle, e assim nós possamos caminhar dia após dia, andando nos propósitos do Senhor, para glorificar o nome dEle. Hoje na nossa escola bíblica nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico em Efésios e pedindo ao Senhor que nos conduza segundo a vontade dEle a aprender e entender um pouquinho mais sobre salvação, vida eterna, sobre a nossa vocação nele, tudo isso que Efésios fala ao nosso coração. Eu gostaria de dar início ao nosso estudo de hoje, meditando um pouco na palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 24 ao 28, que vai dizer assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A palavra do Senhor ela é tão maravilhosa quando ela nos ensina essa vida que nós podemos ter diante do Senhor. Ela nos chama a uma obra, nos chama a fazer uma grande obra. O nosso Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim precisa se dedicar a algo, precisa primeiro morrer. Não é apenas a ideia de pegar um peso, colocar sobre as costas e sofrer por conta dele. Vai além. A ideia é de que nós, para seguirmos a Cristo, precisamos morrer. Morrer para nós mesmos. A cruz significa isso. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. O texto diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não tem o significado de uma vida sofrida, ou de ter que fazer algo difícil, ou ter uma coisa que te incomoda uma vida inteira. Nossa, essa é a cruz que eu estou levando na minha vida. Não. A palavra do Senhor traz para a gente esse conceito de que viver para Ele tem um significado muito maior, de morrer para nós mesmos, entregarmos a nossa vida a Ele. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Vivamos segundo a vontade dEle. Peguemos a nossa cruz e sigamos a vontade do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai de amor, Deus eterno, nós te agradecemos por mais esse dia. Pedimos que a Tua palavra seja sobre os nossos corações. Que a Tua vontade seja sobre as nossas vidas e assim nós possamos descansar na certeza do Teu cuidado, na certeza de que o Senhor tem nos conduzido segundo a Tua vontade. Possamos tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Abrir mão, Deus, de tudo aquilo que é para nós, o que é nosso, mas acima de tudo aquilo que é do Senhor, aquilo que glorifica o Teu nome, seja aquilo que motive as nossas vidas e o nosso ministério. Te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique nesse dia e fale aos nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nesse momento vamos louvar o nome do Senhor. Daqui a pouquinho a gente volta meditando na palavra do Senhor. Haverá paz no vale, pra mim eu sei. Haverá paz no vale, pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Tão cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou na noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá
batidas no teu coração são todas por mim. De sete nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Deixa-me entrar, cear contigo e sempre ali ficar no seu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasga o véu. Estou à porta, deixa-me coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasga o véu. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos dando início ao nosso estudo bíblico. Nós vamos hoje estudar o capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. Eu cometi um erro, um engano nessa semana, porque nós estamos estudando Efésios durante a nossa escola bíblica aos domingos. E na quinta-feira, o nosso estudo bíblico, nós estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Nessa última quinta-feira eu dei o estudo sobre capítulo 2, verso 11 ao versículo 22 de Efésios, ao invés de estudarmos o Sermão do Monte. Então, se os irmãos perderam essa parte do estudo de quinta-feira, você pode voltar lá no YouTube e você encontrar o estudo de quinta-feira agora, que é a continuação desse estudo aqui, capítulo 2, verso 11 ao 22. Hoje nós vamos dar continuidade, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 13. Amém? Vamos ler esse texto. Efésios capítulo 3, verso 1 ao verso 13, que vai dizer assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto,
Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo vem trazer para a gente, falando um pouco não só do seu ministério, como a vocação dos gentios e a vocação do apóstolo Paulo, mas a vocação dos próprios gentios. Como nós falamos no último estudo quanto a ser gentio, nós somos ou éramos gentios e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Nós que não éramos judeus, não temos descendência de como descendência judaica, nós éramos gentios e fomos acolhidos pela salvação em Cristo Jesus. Pelo sacrifício de Cristo, nós agora passamos a ser agora corpo de Cristo, povo de Deus, chamados a vivermos essa eterna graça. Então que essa mensagem tem para nós um sentido muito maior e diferente. O sentido de que nós, como igreja do Senhor, precisamos e necessitamos viver essa obra do Senhor. Somos salvos, sim, mas isso não traz para a gente a ideia de que agora eu vou ficar descansando até a volta de Jesus, deixar Jesus vir e aí eu vou para o céu e está tudo beleza. Não, a ideia ainda é muito mais profunda, vamos dizer assim, vai muito mais além do que simplesmente descansarmos. Sim, podemos descansar na certeza do cuidado de Deus, mas o Senhor coloca sobre nós também um peso da pregação do Evangelho. O texto que nós lemos no princípio do culto fala sobre isso. A ideia de que nós temos que tomar sobre nós uma cruz. Tomar sobre nós essa missão que temos a fazer ainda. A missão que nós temos que viver diante do Senhor. Abrir mão de nós mesmos para viver para Cristo. E viver em Cristo incumbe também a ideia de que nós temos que pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Nós necessitamos dessa visão sobre as nossas vidas. A ideia de que nós precisamos pregar esse Evangelho, falar do amor de Cristo. Essa missão que é cabível a todos nós. O apóstolo Paulo, depois de falar dessa abertura sobre a salvação no capítulo 1, depois de falar ainda mais sobre salvação no capítulo 2, sobre não haver diferença agora entre judeus e gentios, como um só corpo, uma só igreja, ele começa a falar agora dele mesmo. Ele fala sobre os sofrimentos que ele tem passado, as dificuldades que ele tem enfrentado para pregar o Evangelho. Lembre-se que naquela época o cristianismo era novidade na maioria de todos os lugares. O apóstolo Paulo foi desbravador em pregar o Evangelho. Existiam os judeus e existiam os gentios. Os judeus acreditavam no Senhor, o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. Esses eram os judeus. Poucos entravam no judaísmo sendo gentios. Existiam poucos que criam no Deus de Israel, não sendo judeus. E por isso as sinagogas se espalharam pelo mundo todo, depois que o povo de Israel voltou para Israel depois do cativeiro babilônico. E agora que a gente vai encontrar o apóstolo Paulo e a igreja com essa missão de levar o Evangelho a quantos mais puderem ouvir essa palavra. Todos que pudessem ouvir essa mensagem deveriam ouvi-la e deveriam conhecer essa palavra de Deus. Deveriam conhecer essa mensagem do Senhor. É aqui que a gente encontra a mensagem de Deus para Israel. A mensagem do Senhor para aquele povo que ainda não conhecia a mensagem. Então a igreja tem essa incumbência. O apóstolo Paulo tomou para si esse nome de o apóstolo dos gentios. Enquanto o apóstolo Pedro ficou conhecido como o apóstolo dos judeus, ou dentre os apóstolos ele era o responsável pelos judeus, o apóstolo Paulo tomou para si essa missão, o apóstolo dos gentios. Apesar de também pregar para judeus, ele focava muito mais nos gentios. Aqueles que não conheciam o Deus de Israel passavam a conhecer agora a salvação e a vida eterna através do apóstolo Paulo. Dentro das suas 3 viagens missionárias, dentro de todos esses anos que ele passou pregando o Evangelho, ele agora se torna o pregador dos gentios. E é aos gentios que ele está falando, aqueles que não eram judeus, que ele coloca essa mensagem. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios.
prisioneiro de Cristo Jesus, ou talvez a ideia de ser preso por causa de Cristo. A expressão leva um sentido maior de estar sujeito a Cristo, ou seja, estar preso para Cristo, semelhante a um servo sobre um escravo de Cristo. É essa mensagem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sou o prisioneiro de Cristo Jesus. E é então que a gente entende também que ele também estava preso quando ele escreveu essa mensagem. Mas ele acredita que mais do que um preso político ou um preso, vamos dizer, na cadeia, ele agora é preso de Cristo Jesus. Ele está preso por correntes ao Deus eterno. Ele não vai ser solto dele. Ele não vai ser liberto de Cristo. E não é algo que ele queira. E nem nós devemos querer ser livres de Deus de forma alguma. Queremos estar mais presos a Cristo, mais acorrentados a Ele a cada dia, para que de forma alguma venhamos a nos afastar dele. No versículo 2 em diante ele vai dizer: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada. Essa pregação que o apóstolo Paulo faz, ele coloca: se é que vocês têm ouvido sobre isso, é a mensagem que eu tenho pregado para vós. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 1 e 2, resumidamente, o mistério do Evangelho, algo que no capítulo 1 a 8 de Romanos ele vai destrinchar de uma forma grandiosa e muito mais minuciosa, vamos colocar assim. E então que ele escreve a eles sobre essa mensagem. No versículo 4 ele diz: pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado os seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu Cordeiro. Aqui o apóstolo Paulo, nesses poucos versículos, ele vai dizer o quanto ele, como um judeu, foi incumbido por Deus de agora ser um mensageiro da mensagem de Cristo. Ele que outrora perseguia os cristãos, agora passa a ser perseguido por outros judeus. Ele agora leva a mensagem do Evangelho, não para aprisionar em cárcere, mas para aprisionar em Cristo. Para colocar esses mesmos grilhões que ele diz ter em Cristo nessas outras pessoas. Para que nós possamos estar presos ao Deus ao qual nós entregamos a nossa vida, aquele que nos salva, aquele que molda os nossos corações, nós podemos descansar nele. Descansar na certeza de que ele tem cuidado de nós todos os dias, tem feito a sua vontade e nos ensinado a vontade dele para as nossas vidas. Amém? O texto continua dizendo: a mim, o menor de todos os santos. Aqui o apóstolo Paulo está se colocando menor, até mesmo por conta de tudo aquilo que ele fez. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo ele é maravilhoso ao usar as palavras. Ele era um homem muito culto. E quando a gente olha essa expressão, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A ideia de que as riquezas de Deus são tão grandiosas que não podem ser sondadas, pesquisadas, conhecidas. Aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outra de suas cartas. E ele continua dizendo: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Aqui nós temos uma mensagem que traz para a gente um conhecimento maravilhoso, profundo e extremamente enriquecedor. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, o conhecimento de Cristo nos traz conhecimento para a vida, nos traz conhecimento para a eternidade, nos traz conhecimento para a salvação. Agora, ele diz assim, que
aquilo que ele está fazendo, esse dispensar da palavra do Senhor, desse mistério que está em Deus, ele estava escondido desde os séculos em Deus. Deus não havia revelado a ninguém aquilo que ele estava fazendo. De certa forma, o Antigo Testamento apenas aponta para o que Cristo viria a ser. Os sacrifícios no templo, as palavras dos profetas do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Jesus. Falavam sobre o sacrifício de Cristo. Mencionavam sobre isso, mas nem Isaías, Jeremias, Ezequiel ou qualquer um dos profetas, Moisés ou o rei Davi, tinha noção de tudo aquilo que Deus ia fazer através do seu próprio Filho. O próprio Deus se fazer homem, descer a esse mundo, se sacrificar por toda a humanidade, por todos aqueles que viriam a crer nele e trazer salvação a toda essa humanidade. É maravilhoso demais poder compreender isso. E é gracioso demais nós podemos fazer parte de tudo isso. Saber que o Senhor nos salvou, nos trouxe vida e vai nos continuar fazendo dia após dia, trazendo vida e salvação. E aqui o versículo 10, que ele vai falar sobre essa missão. A ideia de que Deus criou todas as coisas, o Deus que criou tudo, manteve tudo isso oculto até a vinda de Cristo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Veja qual é a missão de todos nós. Deus poderia muito bem falar direto à mente de todo mundo com uma mensagem gravada como essa aqui que a gente está fazendo e trazer ao pensamento de todos. Deus poderia muito bem enviar os seus anjos a pregar o Evangelho. Deus poderia ele mesmo ter descido aqui, como ele o fez, mas permanecido aqui para poder pregar essa mensagem. Mas ele escolheu a igreja. Ele quer que a igreja, nós, o povo de Deus, preguem essa mensagem, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A sabedoria de Deus, que é manifestada de tantas formas diferentes, possa ser conhecida por toda a humanidade. E possa ser conhecida não só das pessoas, mas dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, aos anjos e os próprios demônios possam entender qual que é a vontade de Deus para esse mundo, nos lugares celestiais. Versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso que nós fazemos não tem nenhum sentido se não for através do sacrifício de Jesus, e é por esse sacrifício que a gente prega. É esse sacrifício que a gente ensina. É essa mensagem que nós pregamos, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. É nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas, por toda a eternidade. Tudo isso só faz sentido por conta do sacrifício de Jesus. Não é para ajudarmos em primeira mão, ou em primeira instância, não é para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que possamos amar uns aos outros. Tudo isso vem como uma consequência disso. Não é para que nós possamos fazer a vida da igreja um lugar melhor, para que possamos ter nessa terra um pouco da ideia do que Deus quer para as nossas vidas. Tudo isso faz sentido em segunda instância, em um segundo momento. Mas acima de tudo, aquilo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Todo esse propósito é para a glória e para a honra do Deus Todo-Poderoso. Tudo quanto fazemos é para que o nome de Deus venha a ser conhecido, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Aqui nós temos um dos sentidos mais importantes desse texto que nós lemos. A mensagem do Evangelho, ela precisa vir através das nossas vidas. E a gente pode muito bem, muitas vezes, pensar: eu mesmo sou pastor já há 10 anos, há mais de 10 anos na verdade, e algo que sempre vinha à minha mente e me colocava o coração, um medo de que, nossa, como que eu vou fazer isso? Como eu vou pregar o Evangelho? Como eu vou falar do amor de Jesus? Como eu vou levar pessoas a Cristo? Como eu, sendo quem eu sou, posso fazer essas coisas?
é interessante como tudo isso é algo que provém do Senhor e não de nós mesmos. Não uma capacitação provinda de nós, ou como se nós pudéssemos algo de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A pregação do Evangelho provém do Senhor. E tudo quanto nós fazemos é algo que o Senhor nos capacita a fazer. Então não se intimide diante da pregação do Evangelho. Não pense que você não é capaz, que você não tem condições. Porque se você parar para pensar, realmente você não tem. Nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade. É algo que provém do próprio Deus sobre as nossas vidas. E é isso que vai nos dar a força para podermos fazer a obra do Senhor. O texto nos diz no versículo 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Tudo quanto nós fazemos é algo que provém do Senhor. Temos a ousadia em Deus. Tudo que Ele estabeleceu, tudo que Ele concebeu a nós, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, a própria pregação do Evangelho é algo que nós podemos colocar as nossas vidas, nos dedicar a isso, nos motivarmos a cada dia a fazer essas coisas. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abençoe o seu coração e dia após dia possam viver esses propósitos do Senhor. Que o Senhor te guarde e te abençoe em nome de Jesus. No último versículo ele termina: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Meus irmãos, aqui nós temos uma mensagem ímpar, uma capacitação de Deus maravilhosa, onde Deus nos ensina que tudo quanto nós fazemos provém dele. A mensagem do Evangelho é algo que provém dele. O pregar do Evangelho é algo que provém do Senhor. Então, não se desfaleça pelas dificuldades que a igreja pode sofrer nesses dias. A gente pode olhar para toda essa situação e pensar: nossa, mas a igreja não está se reunindo, nós não estamos tendo cultos. Mas sim, é um momento no qual nós precisamos nos colocar diante de Deus. Precisamos nos colocar diante do Senhor e pedir que a mão dele seja sobre as nossas vidas dia após dia. Todo o tempo o Senhor possa nos capacitar e fortalecer. Que assim a mensagem do Evangelho seja sobre a sua vida. Que você descanse no Senhor, descanse em Deus e saiba que Ele é o Senhor da sua vida e te guardará dia após dia em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e seja sobre você a mão dele te guardando todos os dias. Amém? Seja ousado no Senhor para pregar o Evangelho e para fazer a obra dele. Vamos orar. Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, nós queremos nos colocar diante de Ti para Te agradecer, para Te louvar e pedir que no nome de Jesus a Tua mensagem possa vir sobre as nossas vidas, a vontade do Senhor sobre os nossos corações, e nós sejamos ousados no Senhor e não venhamos a desfalecer diante dessa mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas e diante da mensagem que o Senhor incumbiu que nós a pregássemos. Usa-nos, capacita-nos, fortalece-nos e ensina-nos a Tua mensagem. Guia-nos, ó Deus, para glorificar o Teu nome, para fazer a Tua vontade, para andarmos de acordo com o Teu querer. Nós Te agradecemos e pedimos que no nome de Jesus a Tua vontade seja feita e em todo o tempo nós possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós Te agradecemos e mais uma vez oramos. Amém e amém. Meus irmãos, que essa paz que nós sentimos dentro da nossa alma seja porque Cristo está conosco e essa mensagem seja dia após dia derramada sobre os nossos corações. Quero desejar a você um ótimo domingo, uma semana abençoada e que, lembrando, hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto online. Eu quero ver a participação de todos os irmãos. Que assim o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, que você seja cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Logo, logo tudo isso vai passar, nós vamos estar juntos novamente e a mensagem do Senhor vai ser disseminada mais uma vez. Que o Senhor possa te dar graça e misericórdia. Vamos descansar no Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Pedimos que a Tua mão seja sobre nós e que nós possamos descansar no Senhor. Guia-nos pelas Tuas veredas, molda-nos de acordo com a Tua vontade e ensina-nos, Deus, o Teu querer todos os dias. Nós pedimos a Tua bênção e que assim possamos descansar no Senhor.
Dá-nos uma semana de graça e misericórdia e que possamos andar nos teus caminhos. Nós te louvamos, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida agora e por todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo e que o Senhor abençoe sua semana. No nome de Jesus.